Olá, sou Fábio Dantas. Olá, eu sou o Tiago Avelino. Estamos aqui em mais um episódio e hoje pense nisso sem reflexões diárias para a alma aqui de Tiago Avelino. Vou ler um pouco sobre isso. Para usar em consciência, para conectar com o coração. Pense nisso representa um jardim de primores em forma de caixinha, composto por 100 cartas que te guiam ao despertar da sua melhor versão. Escolha uma carta, leia com o coração e ouça com a alma. A nutrição da alma começa com o exercício do estado de prece, observando o que há de mais essencial na jornada da vida, com amorosidade e respeito. Sem cartas que te guiam a uma jornada da alma, permitindo florescer o que há de mais belo e sutil. Você, em essência divina. Ótima jornada da alma, né? Então vamos agora, vou puxar um para começar o diálogo aqui de hoje. A autovigilância é necessária hoje e sempre. Olha, já comecei assim. Olha, interessante que essa carta, ela vem aí fazendo uma ressonância com um programa que a gente já fez do Só por Hoje. O programa Só por Hoje é um programa que todas as quintas-feiras, às 22 horas, ao vivo, geralmente, no canal Água Jaruanda, está à disposição para a transmissão da energia Reiki. E também para o planeta, para as pessoas ali que se colocam à disposição, também para algumas reflexões. E teve um programa específico que foi Mantenha-se Vigilante. E aqui essa carta ela coloca: a vigilância é necessária hoje e sempre. E aí, Pai Damião, em um dos tratamentos também recentes, ele fala sobre o orai e vigiai. O que significa essa expressão do orai e vigiai? Ele explica de uma maneira brilhante, né? Então, assim, essa constância tem a ver com o estado de prece, o vivenciar essa vigilância, observar os seus pensamentos. Então, se há algo atravessar os seus pensamentos em campos vampirizadores, e você sabe efetivamente quando você está saindo um pouco do eixo equilibrador, quando você está também deixando que aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos que são verdadeiros entrantes, ali estão enraizando, porque de alguma forma você vai deixando com que vai se criando um corpo ali e os pensamentos vão crescendo, crescendo, crescendo. Então essa vigilância é justamente de você observar os pontos desequilibrados que estão acontecendo aí na sua jornada e consequentemente estão produzindo ervas daninhas. Antes dessas ervas tomarem conta de todo o seu jardim, fazendo toda uma ressonância negativa, destrutiva, desequilibradora, desviando você daquele propósito leve, daquele propósito tranquilo. Então, vigie-se, orando e também colocando o seu estado de prece em ativação. E não é de um dia para o outro, não é, Fábio? Então, assim, é uma constância. Você precisa ter o compromisso com você. É um exercício, então você faz hoje, faz um pouquinho mais amanhã e assim sucessivamente você vai entrando em uma sinergia do estado de prece, do que é que você está se vigiando com amorosidade e com leveza. Também não seja tão rígido com você, não seja tão aí implacável com você dentro da sua jornada. Lembre-se, você está na sua jornada encarnatória, passíveis de todos os campos atmosféricos da carne e da matéria, mas também não deixe aí que o seu espírito acabe ficando aprisionado nesta dimensão encarnatória. Olha, para vocês que estão aqui nos assistindo, nós temos 3 programas ao vivo no nosso canal do YouTube, Água Jaruanda. Das quartas-feiras, às 19 horas, temos o tratamento espiritual com o Pai Damião, o Espírito Pai Damião, que nos leva a uma plataforma de Xânado, nos equilibra o nosso corpo, passa o tratamento da semana. Na quinta-feira, às 22 horas, temos o Só por Hoje, com Tiago Avelino. E no domingo, para começarmos a semana com proteção, às 20 horas, o Eu Te Benzo comigo, Fábio Dantas. E uma coisa, Tiago, que aconteceu comigo no seu último programa Só por hoje eu dormi, apaguei. Então, quando você começou a aplicar o reiki, né, que é a passagem do reiki, eu apaguei e as pessoas também querem saber. Quando a gente apaga, a gente perde a essência, o que é que acontece? Ah, essa pergunta daí é bem interessante. A gente recebe muitas mensagens que nos tratamentos das quartas-feiras, algumas pessoas, né, lá com o Pai Damião, principalmente agora com a harpa de cristal, então quando está em Xânado, está sendo uma explosão de campos energéticos positivos. E aí você que está, né, aí tendo esse desligamento da matéria, dormindo durante algum tratamento,
fique tranquilo, fique tranquila. Isso faz parte também do plano aí da sua ressignificação, da sua calibragem celular, da sua calibragem energética, e está tudo bem. Então, assim, eu mesmo, quando recebo a aplicação da mesa Conexão Estelar, eu desligo. Parece que gira uma válvula ali e desliga completamente. Só acordo lá depois. Quando também eu ouço o tratamento das quartas-feiras, depois, ao longo dos outros dias, com a voz ali de Pai Damião, parece que ele vai levando a gente para um estado de transe ali, enquanto ele está ali na palestra, e daqui a pouco eu já fui e depois é que eu retorno ali bem melhor, e o mais importante de tudo isso, né, Fábio? Com a sensação de muita paz, com a sensação de que o quanto de questões positivas foram colocadas ainda mais no campo celular, físico e espiritual. E aqui eu posso contar uma experiência, né? Eu que fico do lado de Pai Damião na quarta-feira. Essas duas últimas vezes que eu fui com a harpa, eu apaguei completamente. Fechei o olho e fui lá para a plataforma. Eu pensei que não ia voltar. Precisou o Pai Benedito me trazer de volta, porque com essa harpa realmente ele está sutilizando, ele está trazendo uma transformação no nosso campo energético, né? E algumas vezes que eu fui editar o vídeo de Pai Damião do tratamento, né, espiritual, eu também apaguei. Teve uma quarta-feira que eu apaguei 3 vezes. Eu colocava assim, fechava o olho, também apagava. E isso me faz refletir que você pode fazer o tratamento no dia seguinte. Não é porque você não conseguiu fazer ao Ao vivo na vivo, quarta-feira. isso. Pode fazer no dia seguinte, eu respondo muitas mensagens. Pode fazer na quinta, na sexta, pode repetir, inclusive, porque ali é seu inconsciente, ele está sendo trabalhado, independentemente, porque a gente está no multiverso, multidimensão, a gente está em mundos paralelos, então a gente está acessando a todo momento, não é isso? Isso mesmo. Então, assim, esse ato de servir, e Pai Damião, ele fala muito sobre, no final dos tratamentos, é muito interessante, que ele agradece. Ele agradece pela oportunidade de servir. Veja que campo majestoso, um ser de altíssimo calibre espiritual. Ele agradece pela oportunidade dele servir ali naquele instante. Então, assim, quais são os momentos que efetivamente nós estamos também agradecendo o fato de servirmos em algo aí na nossa jornada? Será que estamos prestando atenção do quanto nós somos referências para tantas e tantas pessoas? Por hora, no mínimo 5 pessoas estão pensando em nós. Então, será que esses pensamentos estão ressonando em nós e aí reproduzindo ainda mais os impulsos para que a gente continue na nossa jornada? Lembrando que a espiritualidade nos traz a não separatividade. Então, independentemente daquilo que chega para a gente, quer seja no âmbito que a gente julgue que seja positivo, negativo, são aprendizados. E aprendizados são campos de amadurecimentos constantes. Veja que interessante, a conexão com a fala de Tiago, eu puxei aqui o Pense Uma Nisso. cartinha, O né? que você faz com a inveja que sente do outro? A inveja é uma bifurcação, faça a sua escolha. Então, e aí, certa feita, foi bem interessante, Fábio, que eu me lembrei de um episódio com uma voluntária em específico, que eu não sei se foi Pai Damião, se foi o Caboclo Sultão das Matas, que ele falou assim: você tem inveja? Assim, você sente inveja? Não, né? E aí ele foi colocando ali alguns campos da vida dela, assim, realmente eu tenho inveja. Então, assim, todos nós sentimos inveja, né? E aí, assim, não coloquemos colorismo nas invejas para tentarmos minimizar ou ali desqualificar qualquer tipo de questão. Inveja é inveja. E isso daí estar associado com o campo humano. Mas o que é que você faz com a inveja, né? Você sente a inveja e ali aquilo vai te impulsionar a fazer coisas mais positivas, reais. Por exemplo, eu tenho inveja de alguém que passou em um concurso que eu tanto gosto. E aí o que eu devo fazer com isso? Eu posso estudar mais, eu posso compreender quais foram as etapas que aquela pessoa cumpriu, se ela foi ali acompanhada por um coaching, se ela foi associada por algum curso específico, para me qualificar tanto quanto e seguir a minha jornada ali. Então eu peguei a inveja e servi para uma ressignificação positiva. E não fiquei achando que era mal empregado aquela aprovação daquela outra pessoa. E o quanto é massacrante a felicidade alheia, porque isso já abre uma outra janela.
o quanto é massacrante vibrarmos pela felicidade do outro quando nós não estamos felizes, principalmente. Porque a gente se julga tão ali feliz, tão humano, tão empático, mas como é que você está lidando também com a felicidade do outro? Está gerando inveja ou você está verdadeiramente vibrando? Que bom que você conseguiu isso, que bom que você está nessa jornada. Eu anseio que ainda mais coisas positivas aconteçam na sua jornada. Então, às vezes é massacrante, né, a felicidade do outro. A felicidade do outro nos amedronta, nos leva a um campo de revisitar aquilo que nós estamos ali camuflando a inveja. Olha, você falou aqui de uma coisa, inveja. Eu tenho uma amiga que dizia assim: eu tô com inveja saudável. Eu disse: não, inveja saudável, eu não quero ter inveja nem saudável, mas é bem definido o que você falou. É a inveja que você sente e que você transforma a sua vida. A pessoa passou no concurso, aí fiquei com invejinha saudável. Então eu vou, passo sem prejudicar o outro, porque quando você tem inveja de prejudicar o outro, é que você não está nada certo, né? E aqui eu puxei outro pense nisso aqui. Vigie os pensamentos com respeito. Tudo que chega tem um aprendizado. Acolha com consciência seus demônios. Então, essa reflexão é muito interessante, né? Esse acolher os demônios e o quanto a gente, às vezes, assim, quer anular, né? Seccionar aí o nosso lado sombra, porque um dos primeiros obstáculos a ressignificarmos a nossa jornada é justamente esse auto-boicote. Porque às vezes a gente fala muito em campos obsessivos, enquanto na realidade nós somos os nossos primeiros obsessores dentro dessa trajetória. E aproveitando esse vigilância mais uma vez e ao acolher esses demônios, é justamente você observar esta dimensão do que está acontecendo na sua jornada, do que você está permitindo por meio das suas escolhas. Então, de alguma forma, tudo que acontece na nossa jornada, a gente tem também um comprometimento com aquilo que aconteceu. A gente tem uma parcela dentro daquilo que nós deixamos portas abertas e, consequentemente, por meio daquelas portas abertas, foram invadidos e permaneceram por um tempo aí. Existem vários relatos de várias pessoas no âmbito espiritual formando que essa vigilância, esse acolher os demônios é observar efetivamente o que está acontecendo em campos ali sombrios e que você vai colocando mais luz. Porque luz com luz aí vai amplificando. E nas sombras, quando você entra como um farol de luz, você provoca muita revolta. Porque é como se você entrasse em uma caverna e acendesse ali uma lanterna. Os morcegos, por exemplo, que estiverem ali, eles vão sair voando rapidamente, eles vão fugir daquela luz. Quando você acende também uma lâmpada, aqueles bichinhos voadores vão ali atacando a luz como se estivesse batendo. É assim que a gente vai vivenciando a nossa jornada. Então, vem aquela frase de Pai Damião: não tem como você subir a montanha e não ser visto, mas para você ser visto também você precisa estar protegido e mais consciente da sua jornada. Muito importante isso. Guarde essa lição aí. Pense aí nisso, né? Sobe a montanha, mais visto e mais proteção. E vamos lá, como é que a gente pode adquirir o livro Pense Nisso na nossa loja virtual loja.aguasdearuanda.org.br e vai ajudar nossos projetos sociais. O livro Pense Nisso. Vamos tirar outro? Vamos sim. Você já acordou hoje? Há infinitas possibilidades disponíveis para você. Abra a janela da sua vida. Às vezes nós já acordamos com o olho físico, né? Mas não despertamos efetivamente. A gente está naquele plano de robotização da vida. Acorda, trabalha, ganha dinheiro, gasta dinheiro, vai entrando nessa ressonância automática, sem perceber se existem propósitos a serem trilhados e o que está efetivamente acontecendo com a vida. Então, essa reflexão do Pense Nisso, que Fábio acabou aqui de mencionar, ele traz para que você preste atenção ao seu percurso, ao seu caminho. Muitas vezes o nosso pensamento ele vai logo lá para o alvo a ser atingido, para onde eu quero chegar. E vou esquecendo de trilhar em consciência a minha caminhada, observando o que está se apresentando ao longo da jornada, que vai fazer com que eu chegue àquele local que eu esteja almejando. Ou também os percursos eles podem mudar diante das bifurcações naturais da vida. E se mudar, que seja para melhor. É aquela frase de Pai Damião, que o melhor se manifesta. Às vezes a gente acha que aquele alvo primário, é o melhor que poderia acontecer na nossa vida. E depois a gente agradece porque o plano mudou. Porque se a gente tivesse chegado naquele alvo
várias coisas teriam acontecido de maneira negativa e a gente teria se arrependido. Então, é a gente confiar no plano ali espiritual e confiar no que a gente pede, confiar no que a gente roga, porque o melhor vai se manifestar de acordo com a ressonância espiritual, olhando ali carinhosamente, amorosamente para o nosso plano físico, né, Fábio? E se você que está nos ouvindo tem cicatrizes na sua vida, olha isso. O saber viver está em transitar pelos problemas e injustiças, buscando os aprendizados nas cicatrizes. Liberte-se agora de seu algoz com antídotos de perdão. Isso mesmo, olha que difícil, né? Aí é um ato bem desafiador, né? Você olhar o seu algoz e enxergá-lo como mestre, como mestra. Sabe aquela reclamação, aquela mágoa, aquele ressentimento que você tem daquela pessoa? Então convido agora que você pegue e transforme essa pessoa em um grande mestre, em um grande professor, em uma grande professora da sua jornada, entendendo que foi difícil para você, foi decepcionante, foi desafiador atravessar aquela jornada diante de tudo aquilo que foi posto, às vezes aquela traição, de confiança e tantas outras questões que aconteceram ali na sua jornada, mas o que aquilo fez com que você chegasse a qual ambiente, a qual local? Aquela ponte que você colocou em termos de aprendizado levou você a qual aplicabilidade ainda melhorada na sua jornada? Porque a dor ali existe, a decepção e tantas outras ordens também de desequilíbrio ressonantes na nossa vida encarnatória. Mas o que você faz com isso faz toda a diferença. Fazer o bem faz bem, e você enxergar que você também faz parte e você está passível de todos e quaisquer equívocos da jornada, e compreender também a palavra empatia. Você empatizar com o outro é não colocar somente a sua verdade diante de uma forma controladora, mas permitir que o outro também esteja na sua espécie humana, esteja na sua vulnerabilidade humana. E por que não o perdão? Assim como você gostaria de ser perdoado, por que não você também perdoar a outra pessoa? Então, quando a gente coloca o outro como um professor, uma professora, a gente se liberta de tantas e tantas questões dessa separatividade do certo e errado. Por que você fez isso comigo? E a gente, assim, porque você fez isso comigo, parece que sempre a gente vai ficando ali no papel de vítima, e ali o outro sempre o algoz. E então, quando a gente ressignifica isso, para que isso aconteceu na minha vida? Quais são as tarefas que precisam ser melhoradas? Quais são os pontos que eu não desisto a perseguir com esta pessoa, nesta amizade, neste relacionamento, enfim, nas questões que acontecem na vida, e que eu vou determinar de uma maneira agora mais amadurecida e mais atenta. E mais um pense nisso aqui, veja que interessante. A lei do retorno é aplicada a todos sem distinção. O que você pensa volta para você em ações, concluindo aí esse seu raciocínio de que tudo que a gente está fazendo existe a lei do retorno. Então, é muito importante a gente pensar o que você vai fazer da sua vida. Isso mesmo, esse dar e receber da vida, né? Essa ação e reação. Então, tudo aquilo que você roga, tudo aquilo que você coloca à disposição do outro, você está se colocando também na jornada. Então, a gente não pode esquecer que o outro, se o outro é um reflexo da minha pessoa, então eu também estou no outro. É aquela questão, em qualquer campo que você vá, em qualquer trilha que você tenha na sua jornada com pessoas, no campo atmosférico aqui da nossa experiência encarnatória, pedaços de você estão sendo colocados pelo caminho. E muitas vezes nesse caminho a gente vai se deixando também pelo caminho. Então, resgatar-se, observando-se, né? O quantitativo que as mensagens espirituais falam, quantitativo de pessoas zumbis, ou seja, pessoas praticamente sem almas, né? Sem levar uma consciência efetivamente ao propósito que está colocado aqui na jornada. É tão rápido, né? A nossa vida encarnatória é muito rápida, e às vezes a gente se apega à pequenez de comportamentos, de questões muito supérfluas dessa jornada, e aí deixa de vivenciar o extraordinário de estarmos aqui. Isso, e Pai Damião fala muito dos vivos mortos, né? Não são os mortos-vivos, não. São os vivos mortos. E tem aqui, devemos nos atentar à rotina de nossas vidas e às coisas que são postas como regras. O que efetivamente faz sentido para você?
Então a gente precisa perceber o que faz sentido e não as regras impostas pela sociedade. Que sociedade? Nossas crenças limitantes, engessantes, que a gente vem copiando, é o papagaio de pirata, né? A gente repete, repete, mas qual é a sua essência? O que é que você precisa fazer para o seu evoluir? Por isso que às vezes a gente procrastina, fica naquele marasmo, porque a gente não está seguindo a nossa essência. Então siga a sua essência. Buscar esse sentido da vida é justamente resgatar a esperança, os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Você ainda tem esperança, né? Esse sentimento, essa fagulha iluminativa da esperança ainda está presente em você? Você tem sonhos? Quais são os seus sonhos? O que você ainda pretende realizar? O que você pretende fazer? Não se deixe aí pelo caminho e não deixe que isso aí fique apagado, fique aí algo bem escondido de que, eu nem sei, né? Essa pergunta agora foi bem implacável para mim, se eu ainda tenho sonhos. Você é uma pessoa feliz? Porque às vezes a gente vive buscando a felicidade. O que é que você quer? Qual o seu objetivo de vida? Ser feliz. Mas às vezes você já é feliz. Porque às vezes a gente idealiza uma felicidade perfeita. E o quanto a gente já é feliz pelo que a gente já vivencia, em termos de todos os aprendizados que estão postos, e a gente pode aí ampliar mais ainda momentos felizes. Porque a felicidade não é uma circunstância estática, mas sim um campo transformador. Então, um campo fluido que a gente vai vivenciando momentos felizes. Isso, pense nisso. Pondere as palavras e siga de acordo com seus propósitos existenciais mais sinceros. O que você tem feito com você? E aí, assim, né, leva aí a questão da autorresponsabilidade. O que é que você tem feito com você? Onde é que você está agora? Você está prestando atenção nisso tudo que eu estou falando ou a sua mente já escapou num plano de fuga? Tem um exercício de atenção plena que é muito interessante. Quando seus pensamentos estiverem meio confusos, vários pensamentos aí atravessando a sua mente, você fala: oi, pensamento. Você reconhece que ele está ali na sua mente. Obrigado, pensamento, porque você está agradecendo todos os aprendizados que ele está trazendo para você. Tchau, pensamento. Então você libera aquele pensamento. Porque quanto mais resistência você tiver àquele pensamento, independentemente do que seja, pode ser aquele pensamento mais doentio, sombrio, abominável que você esteja tendo. Oi, pensamento. Então, quando eu digo oi, pensamento, eu estou dizendo assim: você está aqui, né? E eu estou vasculhando o que isso representa dentro do meu campo. Por que é que isso está acontecendo? Obrigado, pensamento. Eu já compreendi um pouco dos aprendizados ali e vou aplicar agora uma vigilância ainda maior, porque eu ressignifiquei, eu simplesmente não expulsei, eu ressignifiquei aquilo que aconteceu, aquele pensamento que veio. Tchau, pensamento. Eu liberei, eu soltei o pensamento. Então, isso é acolher também ali o campo que está de maneira sombria, porque tudo aquilo que eu rejeito, não compreendo e não faço em termos de dar atenção, me persegue na minha vida. Então, se eu levo a minha atenção a isso, não vai mais me perseguir, porque eu já dei atenção a esse pensamento. Olha, pense nisso. E agora mais uma. O amanhã é uma expectativa. O ontem é sua história. O agora é sua verdade real. Interessante, né? O passado, presente e futuro aí faz com que os campos de ansiedade, né? O amanhã é a sua verdade que você está construindo no agora. E o quanto o Pense Nisso ele traz para que a gente preste atenção justamente nesse caminhar, nesse trilhar. Tem uma história que eu acho bem interessante, que é de uma senhora que ela participava de um ônibus escolar. Ela ficava responsável por coordenar aquelas crianças que o ônibus passava no campo rural ali de uma cidade. E ali ela era taxada, muitas vezes, ali a fama dela era de uma pessoa louca, que ela ficava dando tchau para os bois, para as vacas, para os cavalos, para as árvores. E aí, certa feita, uma criança que estava lá no ônibus escolar disse assim: tia, por que a senhora fica dando tchau para os animais, para as plantas? Ela disse: não, meu filho, eu não fico dando tchau para os animais e para as plantas. Você está vendo essas flores que estão aí ao longo do caminho? Então, na realidade, eu estou jogando sementes.
para que o caminho fique muito mais florido, muito mais bonito para quando vocês passarem. Então, muitas vezes, a gente fica no imediatismo e não percebe que o que está acontecendo são campos muito maiores, muito mais grandiosos, né, na nossa jornada. E a gente já tem um anseio de chegar, a gente já tem um anseio do alvo e vai colocando julgamentos e prejudicando o agora. Então, aproveite o percurso agora. Solte ali todos os seus artefatos de pensamentos julgadores, solte os seus artefatos de controle em relação a outra pessoa e se precisar de ajuda, peça ajuda. Se permita vivenciar campos terapêuticos responsáveis, claro, né? Campos experienciais no âmbito espiritual também vai te ajudando, tudo de forma responsável e equilibrada. Olha, e para encerrar esse episódio do Pense Nisso de hoje, vamos terminar com essa reflexão aqui. Livro Caixinha, Pense Nisso. Olhe para o espelho e assuma a sua essência pela janela dos seus olhos. Quem está aí dentro? E aí eu vou deixar esse exercício para você. Olhe-se diante do espelho, perceba esse reflexo que está aí. Olhe os seus olhos. Perceba o quanto os anos que já passaram aí, perceba como está o seu corpo, perceba como está o seu semblante, perceba como está você, porque muitas vezes a gente se olha, mas não se enxerga. Então, esse convite dentro dessa reflexão é para que você se enxergue. Então, olhe nos seus olhos e se permita vivenciar ainda mais esse autoconhecimento, essa amplificação ainda maior desse autoconhecimento. Conhecer a si é um ato de libertador, porque tem uma frase muito famosa aqui: conhece a ti mesmo e conhecerás a Deus e ao cosmos. Então eu vou deixar esse exercício para você, o reflexo diante do espelho. Depois me comente aí, mande seus comentários, coloque nos vídeos do Águas de Aruanda, coloque em todas as nossas redes sociais que estiverem associados a tudo isso que eu estou falando. Venha conosco e até o nosso próximo episódio. Águas de Aruanda, com muita espiritualidade, muito autoconhecimento, com muita sabedoria celestial, né, Fábio? Isso, e siga nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Águas de Aruanda. Até o próximo episódio.